Trabalhar com publicidade nem sempre é sinônimo de fugir dos números, especialmente das cifras. Isso porque tem profissionais que mergulham diariamente na missão de responder pela gestão e saúde financeira das agências. Lembram daquelas perguntas de onde vem, do que eles se alimentam? Então fica comigo e vamos descobrir juntos. Para manter uma agência de pé, não basta ter apenas criativos talentosos na equipe. É preciso ter pessoas que pensem, como em todo negócio, na sustentabilidade financeira dele. E é por isso que hoje, aqui no Fala Mercado, eu recebo 2 profissionais que têm exatamente essa missão nos seus dia a dias, né? Então, Rodrigo Dipp, seja bem-vindo, sócio e co-CEO da agência Scala, e o Daniel Vanigli, gestor financeiro da agência Centro. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, como vocês sabem que neste programa o protagonismo é do mercado, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, uma pergunta muito básica para contextualizar a nossa audiência, que é: como que vocês, profissionais de números, chegaram em agências de publicidade? Bom, eu sempre atuei no mercado de comunicação, né, com uma rara exceção, mas sempre dentro do grupo de comunicação. São 11 anos dentro do grupo RBS, então sempre na comunicação, nesse eixo mais do Rio Grande do Sul, uma parte desse tempo, e uns 3 anos mais ou menos, num braço de investimento da empresa, com a Joy Venture com a Globo, na área de entretenimento. Depois uma agência de marketing digital, também um braço de investimento do grupo RBS. E aí teve uma etapa na vida da Scala que foi a entrada do Grupo ABC. Uhum. E aí dentro dessa entrada tinha um modelo onde o Grupo ABC tinha uma posição lá para diretor financeiro, e foi aí que eu entrei. Eu já tinha vivenciado outros movimentos assim dentro do grupo da RBS, então eu já tinha um pouco de conhecimento disso. E aí entrei e fiquei, me apaixonei pela Scala, pelos sócios, pelo desafio do mercado, pelo contexto todo extremamente desafiador e pelas mudanças todas que ocorrem, mas que ocorreram também de forma mais drástica nesse setor. Então, foi aí que eu dei a largada dentro da Scala, há 10 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais. E é apaixonante, esse apaixonante. mundo da comunicação. E tu, Daniel? Eu entrei tinha bastante gente da família que já trabalhava com publicidade, e aí acabei que me interessava mais por números, acabei indo para o financeiro, iniciei no financeiro da Centro mesmo, lá em 2010. E aí depois saí por motivos para o mercado mesmo, né? Fui trabalhar na Competence, também trabalhei na Competence. E depois saí desse mercado para trabalhar com uma corretora de seguros. Bem aleatória, porque eu queria expandir meus conhecimentos para outros mercados também. Apareceu a vaga na Centro para eu poder voltar para as agências de comunicações. E uma oportunidade, era a palavra que eu queria, desculpa. Tá. Na Centro para eu voltar para esse mercado de comunicações, e acabei voltando e estou lá desde 2021. Esse mercado ele é tão apaixonante que as pessoas saem e voltam. É por isso. Vocês são responsáveis por uma área que normalmente os profissionais de comunicação de fato, a formação em comunicação, a gente foge bastante desses. Naturalmente a gente foge dessa área. Então, como é que vocês lidam com uma galera que é meio avessa a números e cifras, assim, né? O pessoal ou não gosta, ou tem medo, ou prefere nem conhecer. Como é que é para vocês lidar com essas pessoas, esses profissionais? Pois é, eu acho que o mercado evoluiu bastante nesse aspecto, assim. A gente sabe que a formação, né, de um publicitário, assim, digamos que seja tendo essa formação como core das agências, mas tem inúmeras formações ali para compor. Esse não é o foco, né, de um publicitário. Agora, eu acho que assim, a dor ensinou a gemer um pouquinho, né? Então, quando a gente fala da gestão do negócio, fala do nosso corpo diretivo,
eu vejo hoje com muita naturalidade, assim. Aí eu, obviamente, falo da minha experiência, assim, dentro do nosso corpo diretivo, a gente vê a maturidade dos profissionais, sabendo da importância de uma gestão estratégica para o negócio, sabendo da importância de uma gestão financeira para o negócio, do planejamento financeiro. E a gente sabe que também um bom planejamento financeiro e uma boa performance financeira faz com que o negócio se retroalimente, que a gente fique mais forte, que a gente consiga qualificar a agência, que a gente consiga ter profissionais, que a gente consiga valorizar os profissionais. Então, eu acho que dentro dessa concepção, assim, um pouco mais ampla, eu acho que tem uma maturidade grande aí. Eu acho que nós passamos também por desafios de mercado nesse sentido, o que acendeu uma luz, assim, para que todo mundo enxergasse isso não como, não, isso aqui não me pertence. Não, eu acho que isso aqui faz parte de qualquer negócio, né? E ele é importante para que o negócio se mantenha saudável, próspero e que ele possa crescer. Então, acho que nisso deu uma pacificada mais nesse assunto. Já está melhor. Também concordo com o Dip, até porque hoje em dia tem muita informação, né, sobre as coisas. Parece que as coisas chegam mais fácil nas pessoas, estão mais acostumados a lidar também um pouco mais com números e finanças, assim, até pessoais mesmo, né? E aí acabam que não é um tabu mais isso aí. E na verdade, assim, vocês têm desafios não só de financeiro, né? Porque o financeiro é uma parte desse trabalho, na verdade, de uma parte toda de gestão do negócio como um todo, né? Então, também queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que é esse trabalho que vocês fazem com profissionais que, não são íntimos de números, mas pelo que vocês estão trazendo, já não são tão avessos como já foram no passado. Mas eu queria explorar um pouquinho com vocês, assim, que na verdade a planilha financeira, ela é uma parte do trabalho de vocês, é uma consequência. Né? E uma causa também. E uma causa também. O que vem antes, né? O ovo ou a galinha, gente? Eu te diria assim, bom, primeiro que eu acho que a agência de publicidade hoje, falando de números, não da parte financeira, mas de números, assim, eu acho que isso está enraizado dentro da agência. A escala, a parte de performance, esse foco em dar retorno das campanhas, em medir, metrificar, né? Acho que isso é algo também como ponto pacífico de que é importante, né? É fundamental para o nosso cliente, é fundamental para a gente, para o nosso trabalho, metrificar tudo isso aqui e enxergar. Então, nesta parte de números, especificamente com relação à performance das campanhas, de tudo que a gente faz, está muito bem posto, assim, e a importância disso está muito bem dimensionada. Eu diria o seguinte, que a parte financeira específica, né, eu acho que ela é quando eu falei da consequência, assim, primeiro tem uma questão da estratégia, assim, né? Para onde é que eu quero ir? Né? Porque isso depois a gente vai gerir toda a parte financeira, entendendo primeiro para onde é que eu quero ir. E para onde é que eu quero ir depende de onde eu estou e como é que o mercado está enxergando isso. Né? E eu acho que as agências, de forma geral, elas passaram por um momento, ainda passam, tem vários aspectos assim, de maturidade, de etapas e tal, mas tem uma etapa que é o seguinte. O grau de especificação técnica de uma agência aumentou muito. E isso traz uma complexidade para a operação, o desafio é muito maior. Claro que agora a gente tem tecnologia, isso facilita, mas também isso foi assim, a entrada de muitas plataformas, a questão técnica é muito maior. Quando a área criativa, né, vai conceber uma campanha, ela tem que conceber a campanha pensando em diferentes plataformas. Enfim, é muito mais plural do que singular do que nós tínhamos antes. Então, esse é um aspecto. Esse aspecto é uma consequência, que é o custo. Né? Então, tem um aspecto que é para o profissional ele se adaptar a isso e a agência, pensando na estratégia, entender o que ela precisa de profissionais específicos para determinadas atividades e como é que isso vai... Antes tu tinha um que faziam várias, depois isso aí ficou tão específico ou ficou tão frequente, tu começa a fracionar, né, e tu precisa de mais profissionais, então essa é uma parte, isso tem uma consequência na parte financeira. Tem uma outra questão que é a cultura do mercado para remunerar isso. Porque no momento que ficou mais complexo, ficou mais caro.
Tá? E, ao mesmo tempo, eu acho que o custo para os clientes para anunciar as campanhas, para divulgar, também mudou completamente. Ele ficou mais barato nesse aspecto. Mais acessível. Mais acessível. Né? E também mais complexo para as áreas de marketing, sem dúvida, gerir tudo isso. Então, como é que tu faz um processo onde eles entendam que se eu não tiver profissionais técnicos muito qualificados, eu vou estar, entre aspas, queimando o dinheiro dos clientes. Só que isso faz com que eu fique mais caro. Então, às vezes, se eu não tiver um cliente, né, o mercado olhando, entendendo, não, precisa ter um grau de especificação técnica maior, e isso tem um custo maior. Às vezes, pode ter uma lente que olhe só o preço da agência e que não olhe o quanto ineficaz pode ser uma agência no recurso do cliente. Então, acho que esse aspecto assim de amadurecimento do mercado com o tempo isso é um pouco mais natural hoje. Não são todos os clientes, cada um tem uma lógica, mas eu acho que isso está sendo mais valorizado. Mas isso vai bem de encontro ao que eu comentei, assim, que a planilha, ela é a consequência ou a causa, enfim, mas assim, é todo um jogo de cintura, é todo um quebra-cabeça que precisa ser montado dentro das responsabilidades de vocês. Que claro que no final das contas, como eu digo, no final das contas, é até a minha próxima pergunta, mas antes eu quero ouvir o Daniel sobre isso. Que é isso, a conta tem que fechar. E tem que ser bom para todo mundo. Exatamente. Mas voltando, Daniel, assim, então, como é que é para ti, como é que é essa questão de lidar com essas pessoas, enfim, não só com números, dentro de uma estratégia maior, dentro de decisões maiores que partem das responsabilidades de vocês? O financeiro, ele não é só um setor operacional da empresa, né? É muito estratégico também, que nem o Rodrigo estava falando. Lida com complexidades, assim, além de entregar um trabalho para o cliente também, e fazer com que aquilo ali funcione, trabalho que vem lá da mídia, lá do atendimento da produção, fazer com que aquilo ali seja entregue para o cliente enxergar aquilo lá, sendo cobrado sobre aquilo ali, sobre aqueles valores. O financeiro tem uma estratégia de fazer com que a agência de publicidade inteira, ela dê lucro, né, para os seus sócios, que é para isso que existe a empresa. Então, é um trabalho bem estratégico, eu diria assim mesmo, para fazer com que a saúde da empresa, né, seja o melhor possível. Eu suponho que dentro das demandas, e aí especificamente financeiras, existe uma série de aspectos. Assim, a gente pode falar de contratação e demissão de colaboradores, fornecedores, governo, instituições financeiras, enfim. Isso falando apenas do que sai, né? Ainda tem toda a questão do que entra em termos de receita, né? Então eu queria entender com vocês que tipo de decisões envolve o trabalho de vocês, né? Não é apenas a conta tem que fechar. Ela tem que fechar, é lógico, para qualquer negócio. Não é exclusivo das agências de publicidade. Mas eu queria entender um pouco dessa rotina de vocês, do que envolve as decisões que vocês fazem no seu dia a dia. Eu te diria que hoje, assim, as principais decisões que eu tenho no dia a dia está muito atrelado a investimentos que a gente faz. Então, essa é uma camada, assim, que a gente considera vital para a empresa seguir crescendo. Os investimentos, a gente precisa ter aquela parcimônia no sentido de tamanho do impacto, se isso vai beneficiar o meu cliente lá na ponta final, se isso vai ser bem visto, se eu vou fortalecer a minha equipe. Né? Hoje, a gente está falando de pessoas dentro de uma agência. Né? Então, como é que eu coloco camadas a mais, tanto no amadurecimento do profissional, quanto na composição técnica dele? Como é que eu enxergo também, que eu acho que é importante, assim, a saúde financeira da empresa no dia a dia, que isso é um outro aspecto que envolve decisão. Porque o que acontece? As agências, elas têm
oscilação em termos de resultado. Né? O modelo de agência não são vários clientes lá, um monte de cliente, tudo pulverizado, e, bom, agora entrou mais 20, saiu mais 20, agora entrou mais 50, não. Então, a entrada de um cliente tem um impacto positivo, a saída de um cliente tem um impacto negativo, relevante. Né? Então, tu analisar isso e ficar gerindo isso também é muito importante. E um outro aspecto que é a questão da rentabilidade, olhar isso por conta. Né? Porque a gente não está falando de uma linha de produção. A gente está falando, cada cliente tem uma necessidade, obviamente a gente tem um modelo que busca otimizar, né, o dia a dia para que tenha qualidade na ponta e que a gente consiga otimizar os recursos que a gente tem, mas a gente precisa olhar também como é que está a rentabilidade de cada cliente, como é que está a satisfação desse cliente, como é que está andando os projetos que a gente está investindo, se eles estão... A gente tem curva de captura de cada projeto, tem alguns que são de curto prazo, tem outros que são de longo prazo. Como é que a gente vai acompanhando esse processo ao longo do tempo para que quando chegue o momento de... Bom, agora a curva de captura já está na plenitude, assim, eu preciso ter esse retorno, para que não me assuste, né? Que não leve um susto lá, pô, mas não era bem o que eu... Mas ficou 6 meses, 1 ano tocando um projeto, às vezes ele não teve retorno. Então, acho que esses são os pontos, assim, no dia a dia que a gente se envolve mais com relação à parte financeira. E a tua rotina, Daniel? A minha é planejamento, é saber onde é que a gente vai estar, que nem o Rodrigo falou, chegar na sua plenitude, sabendo que vai chegar naquilo lá mesmo, de fato, acompanhando aquilo ali, sabendo que vai chegar no resultado que tu almeja, né? E minha rotina ela é muito dinâmica também, porque o setor financeiro tem uma coisa, que às vezes tu planeja, faz uma pauta e a tua pauta dura 10 minutos e tu já está fazendo uma outra coisa completamente diferente do que tu te planejou. Mas em números financeiros, assim, a minha parte é muito mais planejamento e gestão mesmo do negócio em si, sabe? Com números, planilhas e índices e tudo mais, através da análise de tudo isso para chegar no resultado almejado. Eu imagino, ouvindo vocês falar, que assim, diferente do que talvez a audiência possa pensar, e eu também sempre pensei, admito que achava entediante, assim, né? O trabalho da galera. Entediante. Entediante. Mas o que vocês estão trazendo, na verdade, é que assim, não existe rotina, como o Daniel trouxe. O DIP está trazendo uma série de demandas que envolve a consequência da planilha. Mas, assim, de tédio não se morre trabalhando com finanças, é isso que eu tô entendendo? Não. Eu acho que de tédio não se morre ninguém que trabalha em agência. É verdade. Não, até eu porque... acho que talvez esse seja a grande sedução. Pode ser, legal. Do mercado, assim. É. Né? A gente tem a nossa batida dos inconformados, que é uma coisa muito verdadeira nossa, e agora tu falou isso, assim, e é isso, assim, eu não vejo nenhuma área que possa se acomodar. Tem muita oportunidade. Eu acho que a grande inquietação nossa, dos sócios, assim, é como tem oportunidade. Qual que eu pego primeiro? Como é que eu faço esse negócio acontecer de fato? Porque tem muita coisa na mesa, assim, que dá para aproveitar. E vocês têm que ter muito tesão pelo que vocês fazem, né? Porque lidar com números ali, com planilhas, estratégia, decisões, esse jogo de cintura... tem que ser realmente apaixonado, não só pelo que faz, mas como a gente vai falando, que a área de comunicação é apaixonante, mas é que realmente ela precisa ser. E é interessante que o DIP trouxe uma coisa que eu também é bom frisar, né? Que a saúde financeira de uma agência, ela está diretamente ligada à sua carteira de clientes, obviamente, e à sua estrutura, né? Então, assim, cresce a carteira de clientes, cresce a estrutura da empresa. Diminui a carteira, diminui a estrutura da agência. Só que isso é uma montanha-russa de emoções, né? Exato. Porque entram clientes, saem clientes. E isso é um ciclo, na verdade, não é uma questão cíclica, porque tem... E, aliás, às vezes é até um retorno de mercado, porque o mercado está mais aquecido, entram mais clientes. O mercado está mais retraído, a pandemia, enchentes, porque tudo isso impacta... Tudo influencia. Nesses investimentos que as marcas, né, fazem nas suas comunicações. E vocês são diretamente atingidos por isso. Então, eu imagino que não como eu falei, de tédio não se morre, né? Porque precisa... Essa montanha-russa de emoções, assim. E tem um desafio na gestão financeira que é o seguinte, essa sanfona, ela é super nociva para o negócio.
a sanfona negativa, obviamente, né, para o negócio das agências. Porque no momento que que entra um profissional, vamos pensar assim numa trajetória, entra um profissional, tem todo um processo de aculturamento desse profissional ao modelo de trabalho da Scala, né? Tem todo um processo de desenvolvimento, de sinergia com outras áreas e com outros profissionais. Tem todo um processo de aculturamento do cliente ou dos clientes que ele atua. Se eu não tiver uma gestão financeira que permita eu segurar, né, essas quedas, cada vez que entra um profissional ou profissionais e eles entram e saem, além do profissional ter uma vida dentro da Scala de forma sem segurança, né, e isso é ruim para qualquer pessoa, qualquer profissional, a minha qualidade na Scala, como entrega, de forma geral, ela cai. Inclusive, o meu custo pode até subir, porque esse é um processo mais caro, esse processo do setup, né, da inicial, assim. Então, a gestão financeira, para que eu tenha uma estrutura sólida, robusta e que mantenha isso e que eu consiga... Isso vai acontecer, entrada e saída de clientes vai acontecer, mas que eu consiga segurar isso, contemplar com a entrada de novos clientes e tal, que eu consiga ter essa robustez é muito importante e é um diferencial. Tornar uma saúde financeira mais linear, né? Exato. Ainda que tenha esse... Como é que é para ti isso também, Daniel? Assim, ainda que tenha essas entradas e saídas, essas decisões a serem tomadas... Né, tu trouxesse um ponto importante que é sabe onde quer chegar, sabe que vai chegar, mas precisa trilhar um caminho para isso. Como é que é para ti essa montanha-russa, né? Tem que ter bastante, tem que ter bastante gestão sobre aquilo ali, bastante gestão sobre o teu fluxo de caixa, tem que ter dinheiro lá para fazer todo esse suporte que o Dip falou. Tem que ter planejamento. Se planeja direitinho, tu consegue. Vai ter alguns momentos que talvez fuja um pouco daquilo ali, mas daqui a pouco vai para baixo e para cima. Vai para os dois lados. Então, planejando bem, tem como... Eu queria... É uma curiosidade muito particular agora, mas assim, a responsabilidade de vocês, ela é gigantesca dentro da agência, né? Assim, de ter essa responsabilidade, essa missão de manter essa saúde, essa sustentabilidade financeira. E tem muitas pessoas que são viscerais, inclusive corpóreas, assim, de, né, deu um problema aqui, sei lá, uma gastrite, uma úlcera. Bom, a gente tem diversos depoimentos de pessoas que até infartaram já, né, por conta dessas responsabilidades. Como é que é para vocês pessoalmente, assim, o Daniel traz muito a questão de tem que ter planejamento, tem que ter gestão. Vocês dois parecem profissionais muito serenos, assim, né, dentro dos seus trabalhos. Mas e pessoalmente, como que é isso para vocês? Acho que isso para qualquer profissional. Eu não acho que isso seja da área financeira. Assim. Acho que qualquer profissional sofre mais ou menos, dependendo do momento. Eu acho que a questão da saúde financeira ela é fundamental. A saúde financeira, a saúde emocional é fundamental mesmo, assim, para a gente ter um equilíbrio e as coisas valerem a pena, né? E talvez, pensando aqui, tu falando, assim, me ocorreu um ponto assim, que eu como não é do core dos publicitários, né? Ou pode ser de outras áreas, assim, mas que não é do core a questão financeira, acho que muitos assuntos ou muitos problemas que alguém que vem lá do financeiro enxerga, eu acho que tu tem que saber quando colocar isso na mesa. Legal. Porque senão é algo que tu não está acostumado e que talvez aquilo tenha um impacto maior ainda para ti. E aí o equilíbrio disso é o seguinte, se por um lado tu tem que dar visibilidade para tudo, se tu der visibilidade para tudo no momento errado, isso pode ser ruim, pode refletir negativamente, né? Então, fazer esse equilíbrio de dar visibilidade para tudo, mas no momento certo, eu acho que é um papel que nós temos aqui importante, assim, né? Acho que o empresário está mais acostumado com isso,
mas não são todos os profissionais que têm a mesma visão e eu acho que a gente também, na nossa vida pessoal, tem coisas que a gente lida com mais naturalidade e que eu lide com mais naturalidade para determinados assuntos e tu lide com mais naturalidade para outros. Então, a questão financeira, ela passa um pouco por isso, assim. Eu acho que é importante respeitar isso e entender em que momento. Interessante. E para ti, Daniel? Para mim é super tranquilo, assim, porque tem momentos que vão ser mais complicados de lidar, tudo bem, mas tendo uma saúde, né, emocional tranquila, assim, e uma rede de apoio também por trás, porque família, para mim, é tudo. Então, tendo isso, eu sou bem tranquilo no trabalho, me estresso super pouco, apesar de qualquer coisa acontecer, me estresso super pouco. Enfim, para mim é bem tranquilo, assim. Nos piores momentos ainda continua sendo tranquilo, levo de boa. Tu tem conhecimento naquilo que tu está fazendo e tu confia naquilo que tu está fazendo, vai dar certo, não tem erro. Eu queria ter essa tranquilidade também. Mas, gente, assim, também tem uma questão importante, né? Quando a gente fala esses altos e baixos, essa oscilação do negócio e também, especialmente, sobre as interferências externas, né? Que impactam diretamente diversos negócios, principalmente a publicidade. Na verdade, a comunicação como um todo, né? Porque a gente tem aquela máxima de que quando o cinto aperta, a primeira coisa que o cliente corta é a comunicação, né? Então, assim, nem tudo são flores, né? Suponho, dentro de uma carreira aí que tem entre as suas demandas as finanças. E quando chega naquela máxima de que, a conta não fechou, como é que faz? Olha, eu acho que é... Respira fundo, segura na mão de Deus e vai! Não, eu acho que a serenidade é importante, né? Pra tu não ver o ambiente turvo, porque se ficar turvo, aí tu não acha o caminho, né? Eu acho que a gente precisa ser muito racional, assim, muito racional. Acho que esse é o primeiro passo, assim, a gente tem que tirar a questão emocional, ser muito racional. A gente tem que entender também quantas famílias tem envolvidas ali. Essa responsabilidade, ela é importante, né? E tentar enxergar que, assim, nem sempre tu vai conseguir fazer o que tu gostaria de fazer, no sentido emocional, mas tu vai ter que fazer algo que dê perenidade para a empresa. Então, como é que eu perpetuo esse negócio? Como é que ela se mantém? Bom, talvez em alguns momentos eu precise encolher, eu preciso fazer um recuo estratégico para isso, para manter aquela empresa tocando, porque depois, em determinados momentos, eu vou aumentar. Mas, cara, tem 52 anos. Eu estou a 10. Mas eu tenho certeza, e nos meus 10, obviamente, já passei por, seja na RBS também, enfim, toda empresa passa por momentos onde a gente precisa diminuir um pouco a musculatura e em outros momentos a gente pode aumentar a musculatura. Agora, tu atravessar 52 anos... Claro. Né, de publicidade no Brasil, como vários exemplos que tem de outros negócios e tal, ele exige isso, assim. Acho que a gente tem que saber quando apertar o cinto, tomar as decisões certas, com serenidade, e eu acho que tem que levar em consideração isso, assim. Tem que levar em consideração as famílias. A gente tem uma responsabilidade grande. Isso eu acho que é o que me pega mais, assim, na questão de até admirar muito o trabalho de vocês, porque... E isso, não só da Scala, acho que em todos, mas assim, vou falar um pouco da Scala porque eu tenho mais contato com a Renata, já esteve aqui, inclusive, a Renata Schenkel. E eu sei que a Renata defende muita questão de pessoas, né? E assim, é como a gente falou, como em qualquer negócio, no final das contas, a gente está falando de pessoas, ainda que vocês lidem com números e cifras, a gente está falando de pessoas. Seja porque existe um objetivo, que é o lucro, como toda empresa, né? Nesse momento não, nesse contexto de querer dar certo, seja porque lá existem pessoas. E não são só pessoas, é isso que eu digo que aí me pega, né? São famílias, né? As pessoas, e mais do que isso, as pessoas nessa montanha-russa de instabilidade de agências, que eu acho que é uma característica bem específica das agências, quando alguém entra... que tem esse aculturamento, toda essa apropriação do novo colaborador para com a agência, para com o negócio do cliente né, com o qual ela vai trabalhar. E existe uma expectativa gerada. Exato. Né?
Existem planos feitos a partir daquela oportunidade de trabalho. Mas como eu falei, só que chega um momento, às vezes, que a conta não fecha. Né? E isso é por isso que eu disse, em mim daria úlceras. Completamente, assim. Ter que cortar na unha, assim, né? Cortar na... É difícil. É ruim, mas às vezes é o que a gente só tem aquilo para fazer para garantir que vai perdurar aquele negócio. Senão a gente vai levar com a barriga e vai estourar uma coisa muito pior ali para frente. Sim. Sabe que o contraveneno disso, né? Isso é horrível, né? Chegar nesse ponto, assim, é super ruim, é dolorido, mas tem que ser feito, né? Agora, tem um outro lado, que é o seguinte, quando a gente fala das famílias, tem um outro aspecto que eu acho tão importante, assim, né? Quando tu olha a empresa e fala do lucro, tu pode olhar isso de uma forma negativa, assim, é o acionista buscando, não sei o quê. Mas tu pode olhar isso onde tu tem uma empresa, que as pessoas trabalhando na empresa, elas vão vendo essa cultura e como é que é, onde tu dá perspectiva de crescimento. Né? Uma empresa que tem lucro, ela tem perspectiva de crescimento, Legal. porque ela reinveste, né, uma parte disso, ela começa a crescer e isso dá oportunidade. E a gente fala o seguinte, tu começa a ampliar a perspectiva do profissional. Se eu estou numa empresa que cresce... Eu posso crescer também. Eu posso crescer também, né? E eu vou construindo essa perspectiva. E eu vou olhando a minha família, o que eu também posso fazer por ela. É uma construção pessoal e profissional, né? Do profissional que está dentro de qualquer empresa. E eu acho que isso é uma roda positiva, assim, porque daí eu vou enxergando isso e aí eu vou me motivando mais, e aí eu vou querendo mais, eu vou buscando mais técnica, eu vou me entregando mais por um lado, a minha família vai enxergando isso. Então é algo muito positivo. E eu acho que esse é o contraveneno. Isso é quando tu olha para trás e fala assim, bom, eu acho que o planejamento que a gente construiu, os resultados que a gente construiu, está dando uma perspectiva para cada um aqui e para as famílias também. É interessante esse olhar de veneno e antídoto ali, né? Se existe esse momento que o veneno chega, também tem que ter esse olhar do antídoto de dizer... Né? E eu acho que também isso também tem muito a ver, eu venho falando bastante sobre isso, porque a gente vem já há algum tempo uma série de abordagens específicas dentro das agências que a gente tem feito aqui no Fala Mercado. Então a gente falou, falamos só de mídia, falamos só de criação, falamos só de planejamento, falamos só de atendimento, falamos só de produção gráfica. E aí veio essa questão, a gente viu a necessidade de falar também da questão financeira. Mas tem uma coisa muito específica na publicidade, de quem trabalha em agência, que é esse tesão pela área, né? Esse tesão de cara, temos que fazer acontecer. E aí essa responsabilidade de vocês é um olhar interessante, porque não é propriamente apenas essa coisa de tem que dar lucro, tem que dar lucro, tem que dar lucro. Não é um número por si. O saldo tem que estar positivo, a conta tem que fechar. Não, existem aí, na verdade, existe um olhar muito mais humano para os números, né? Gente, eu queria entender com vocês aí de uma forma bem didática, assim, pode ser bem breve, mas só para a gente poder contextualizar melhor a nossa audiência, o que vocês diriam que são custos meio igual para todo mundo, assim, do que são, quando a gente fala de finanças, né? Custos fixos, custos variáveis, e eu não entendo muito mais do que isso, tá? Mas o que vocês diriam, como eu falei, a gente pensa em colaboradores, governo, fornecedores, estrutura, um operacional ali de repente, mas assim, o que envolve, que tipo de cifras são essas? Não estou falando em valores, tá, gente? Sim. Mas o que envolve eu acho que as camadas, né? Isso, as camadas assim. Quais são elas? O que a gente tem, assim? A gente tem uma camada de equipe, né? E a camada de equipe, ela também é dividida, né? E que provavelmente é o valor mais alto Sem dúvida, né? Sem dúvida. A nossa essência são as pessoas. Né? E, portanto, o investimento maior é nas pessoas, né? Sem dúvida. Essa cifra maior é nas pessoas. Mas a primeira camada são as pessoas, e eu te diria que daí tu tem profissionais que estão diretamente ligados ao core do negócio, e tu tem profissionais que sustentam a empresa para que a roda gire, né? Que essa engrenagem funcione. Então, acho que esse é um ponto importante. Quanto mais profissional for a camada do cliente, mais o cliente vai enxergar o benefício e a qualidade e o retorno do que ele está investindo.
Quanto mais for qualificada essa camada que não está diretamente ligada no core, melhor ambiente de trabalho, melhor o desenvolvimento desses profissionais e mais robusta, estruturada e segura a agência está. Isso vale para qualquer negócio. Buscar esse equilíbrio e entender isso, um retroalimenta o outro. Mais qualidade de entrega, maior a minha remuneração, maior a remuneração, melhor a estrutura que eu consigo ter, melhor ambiente de trabalho, mais eu consigo contribuir para essas pessoas se desenvolverem. Então, é uma roda que vai... Legal. Tem uma parte de investimento de software muito importante. Muito né? importante. Hoje, assim... é algo que não dá para tu conceber uma agência sem isso. E isso o tempo inteiro vem muitas camadas de vários tipos de solução que precisam estar incorporados dentro, tanto para essa camada do core quanto para essa camada de estrutura. Tem uma parte de investimento em equipamento também, né? Estamos falando de tecnologia para sustentar toda essa parte de software que é algo fundamental para que o nosso profissional desempenhe, tu precisa ter isso. E daí tu tem uma camada mais variável em cima de, tanto na parte de visibilidade do nosso negócio, de investimento em mídia, investimento em benefícios para as pessoas, investimento em capacitação e treinamento, participação de eventos. Então, mais ou menos... Vai longe essa Eu ia essa dizer, lista mas vai esse longe. centro de custo aí tá extenso aí, pessoal? Não aparece às vezes, né? Não aparece, gente. É uma rede, onde só vai indo, assim. É bastante coisa, tem bastante coisa para pensar aí, bastante rúbricas para pensar. Rúbricas, isso. E ainda tem, como eu falei, ainda tem governo, tem imposto. Isso faz parte, né? E aí... E cada vez tem um imposto novo. Cada vez um imposto parece outra novo. coisa. Porque também Economia. tem essa questão nas finanças, né, na parte de vocês, em qualquer negócio, na verdade, que tem essa figura do financeiro, vocês têm que estar se atualizando o tempo todo, né? O tempo inteiro. Não só de impostos novos, mas assim, a contabilidade, a regulamentação, a lei disso, a lei daquilo. Como vocês lidam muito com a questão de contratação e demissão de colaboradores e de fornecedores, tem uma questão legal. Então, na verdade, o financeiro ele envolve uma multidisciplinaridade que a gente nem sempre enxerga, né? Não sei, tô falando, tá, gente? Se você estiver errada, vocês me corrijam. Não, tá certo. Que vocês estão pelo que vocês estão me trazendo, eu tô entendendo dessa forma. Porque... A parte tributária, por exemplo, que é uma camada de custo muito alta dentro das agências, fazeres uma leitura correta e entender onde é que tu consegue otimizar, isso é fundamental. Isso não passa por ninguém, assim, ninguém enxerga isso. Quem enxerga isso é o empresário ali, o dono da agência e tal. A área financeira, né, óbvio, contabilidade, mas isso não passa. E isso faz muita diferença. Tu errar a mão na questão tributária penaliza os profissionais que estão ali, a estrutura que tu pode colocar à disposição desses profissionais. Então, isso é invisível, mas é muito relevante. E é estratégico demais, a parte tributária é muito estratégico. Qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Eu suponho também que, assim, a gente está falando com dois profissionais que têm aí já uma carreira importante em termos de tempo de mercado, né? Seja na Centro, seja na corretora de seguros, seja no Grupo RBS, enfim. Vocês acompanham. Eu fico pensando, assim, e aí trazendo para mim também que, eu não vou dizer que eu trabalhei com a área financeira, porque seria muito estranho dizer uma coisa dessa. Mas trabalhei na área de contabilidade lá no início da minha carreira. E eu sempre brinco, né, com algumas amigas algumas bem mais jovens que eu. Gente, eu sou do tempo que eu batia cheque na máquina com carbono e cópia de cheque. As pessoas, dá um Google. Tem gente que está nos assistindo que não sabe o que é isso. Então, assim, eu lembro de muitas questões, assim, eu lembro muito eu tinha um programa que ele era em MS-DOS para fazer a parte de Siege, Descend, essa parte, eu não vou lembrar muito desses nomes, de lançamentos, enfim. E então eu queria entender para vocês assim, poxa, vocês também devem ter pego uma evolução tecnológica que facilita a vida de todo mundo e não seria diferente na área financeira, né?
Então, eu só queria ouvir um pouco dessa experiência de vocês, assim, do que hoje, né, o Daniel falou, muita planilha, muita estratégia, muita gestão. Como que a tecnologia vem para deixar vocês um pouquinho mais tranquilos? Não, acho que é essencial, né? Eu me lembro, tu ficou falando, cada um vai passando um filtro na cabeça. E eu me lembro... É que vocês sabem pegar as referências, Eu me né? lembro no meu tempo de estágio, no Grupo RBS, a gente fazendo os relatórios de gerencial de performance financeira, os DREs, de, sei lá, 200 unidades, 150 unidades. É um negócio maluco, né? Maluco. Assim, muda muito, né? Mas eu acho que a tecnologia, ela vem para uma série de coisas, né? Ela vem para informação, então, tomar de decisão. A tomar de decisão está mais complexa, só no geral, acho que não é só questão financeira, está mais complexa. E a tecnologia vem para te dar mais insumo. Ela está mais difícil? Está mais difícil. Tem mais solavanco, tem mais oscilação? Tem. Mas também tem muito mais informação. Sim, tem mais subsídio. Tem mais subsídio, sem dúvida. Então, e agilidade também. Um processo ali, que a inteligência artificial hoje não ajuda, não é só a criação, né? Apesar da criação usar bastante. Mas o financeiro, lá na agência, pelo menos, a gente usa bastante inteligência artificial. É importantíssimo. Bom, pra gente encerrar, infelizmente, gente, eu poderia fazer tantas perguntas, tenho muitas curiosidades sobre finanças. Tá ótimo, até porque, como não é a minha área, eu tenho muita curiosidade pra saber como é que vocês vivem eu sempre falo disso, né? Porque eu, talvez por ser uma pessoa mais visceral, assim, eu digo que eu admiro muito essa... Tem que ter uma certa... O Deep trouxe isso e o Daniel também, né? Tem que ter muita racionalidade dentro dessas decisões que vocês precisam tomar, mas tem que ter muito... Essa serenidade, ela beira, na verdade, é o sangue frio de olhar para aquilo e tipo assim, bom, alguém precisa fazer esse trabalho, né? Mas assim, para além dos números, pra gente, infelizmente, encerrar, eu queria saber o que brilha o olho de vocês dentro do trabalho de vocês, né? Para além das finanças, ainda que o saldo positivo em qualquer coisa, qualquer demanda, qualquer aspecto que a gente está falando, é provavelmente o que faz vocês dormirem mais tranquilos ainda. Para além disso, o que faz o olho brilhar dentro do que vocês se propõem a fazer? Essa é fácil. De todas as perguntas, essa foi fácil. Não, sabe que assim, quando a gente... Minha formação na parte de... Sou formado em administração, tenho especialidade em finanças e na parte de estratégia de gestão de negócio. Qual é a minha veia natural, né? É olhar e ver o resultado dando certo, o resultado financeiro. Né? Então, assim como o criativo olha a campanha, o cliente aprova, bate palma de pé, quando eu olho que o resultado financeiro está dando certo, foi para isso que eu fui treinei, me capacitei, fui desafiado e tal. Agora, além disso, e muito mais forte do que isso, é quando eu olho para uma campanha, quem me chamou a atenção foi o meu sócio, Beto Lopes, né? Que é o criativo. Que é o criativo, ele falou, tipo, é impressionante como tu vibra, olhando a campanha, tá demais isso aqui. E hoje, assim, qual é a consequência disso que eu vejo dentro da escala, assim? Quando eu sento na frente de um prospect, de um cliente e tenho a segurança interna de saber que eu realmente posso fazer um belo trabalho por esse cliente, para mim isso é uma satisfação enorme, assim, porque é de uma forma muito natural, muito tranquila e sabendo dos desafios, sabendo que não é que seja fácil, mas que realmente vai ser entregue bem entregue. E isso para mim é o resultado de um planejamento de negócio, um planejamento estratégico, uma gestão financeira bem feita, uma qualificação de equipe, né? uma operação redonda, né? Uma cultura organizacional importante, uma gestão de pessoas importante. Então, isso aqui é consequência. Daí volta a nossa fala inicial, né? As finanças depois ou é antes, né? Mas eu acho que, para mim, isso significa, olha,
Obviamente que isso não passa só pela área financeira, mas ter recursos para fazer isso e dimensionar bem esses recursos através de todas as áreas, todos os profissionais que estão ali, para mim isso é a maior satisfação. É maior do que tu ver o resultado. Que legal. É a consequência de tudo isso aí. Então, O processo. esse é o ponto que mais me deixa feliz. Que legal. Pra mim não fica longe disso, né? Porque ele elencou todos os pontos ali, mas enfim, tocando naquela parte das famílias, das pessoas que trabalham, que estão envolvidas nesse processo, tanto de veículos fornecedores, e saber que tu tá fazendo a coisa certa para aquilo tudo dar certo, em todos os envolvidos, todos os participantes do processo, isso brilha meus olhos demais, assim, eu fico... vai além do resultado final. E tem um outro ponto que é financeiro. A perspectiva. Eu acho isso tão importante assim individualmente. Se tu não enxergar a tua perspectiva de crescimento, se tu não conseguir fomentar isso, pode ser tão pequeno uma carreira, né? Tu pode ser um baita profissional, ter uma super qualidade, mas tu não enxergar aquilo. Então, quando a gente consegue, não a gente, a área financeira, mas quando tu consegue fazer isso, eu tô falando mais talvez como sócio, assim, quando tu consegue que as pessoas enxerguem quanto elas podem crescer, quanto elas podem se desenvolver e aquele ambiente é um ambiente acolhedor para isso, isso também tem um valor, um significado especial. Isso, na verdade, contagia, né? Contagia. Vai minando, vai contagiando e, enfim, é um processo muito bonito de ver. Gente, muito obrigada. Pra mim foi uma aula, né? Porque eu que não sou nada adepta dos números. A gente tem uma relação muito ruim, eu e eles. Vamos melhorar isso. Vamos. Precisa, na verdade, Eles né? são gente boa. Às vezes eles estão com umas caras fechadas, às vezes são gente boa. Mas eu fecho a cara pra eles também, então acho que é por isso. Mas eu gosto, a única coisa que eu sempre digo, né? O que eu gosto bastante é que, apesar disso, eu digo a matemática não aceita desaforo, né? Então, o que a gente vive na comunicação, num mundo muito subjetivo, vocês ou não é, tá ali. Matemática não aceita desaforo. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela participação, por todos esses compartilhamentos e principalmente por manter, eu acho que a gente encerra, na verdade, o que a gente se propôs de explorar mais a agência, de fato, de publicidade, a gente encerra com as finanças, mantendo o que todos os outros vêm dizendo, que é isso que eu disse um pouco antes, assim. O quanto vocês têm um tesão pelo que vocês fazem, o quanto vocês têm um comprometimento e, mais do que isso, a sabedoria do papel de vocês, né? Dessa responsabilidade que vocês têm dentro das empresas que vocês representam hoje. Então, muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam das nossas orientações, aquela cartilha, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.